Já parou para pensar que talvez tudo que nos ensinaram sobre a história da Terra possa estar incompleto ou até errado? E se o planeta, antes do que conhecemos como história oficial, fosse um lugar completamente diferente? Eu não estou falando apenas de dinossauros, mas de um mundo onde árvores tocavam o céu, insetos tinham tamanho de pássaros e seres humanos eram gigantes. O curioso é que a Bíblia fala sobre isso, a mitologia grega também, os registros sumérios, maias e até lendas de tribos indígenas na América repetem a mesma narrativa. E aí vem a pergunta: como povos que nunca tiveram contato entre si em regiões tão distantes contaram histórias tão parecidas? Coincidência ou existe algo muito maior por trás disso? A história oficial diz que a vida evoluiu lentamente ao longo de milhões de anos, mas as tradições antigas falam de um evento catastrófico, algo global que não apenas destruiu boa parte da vida, mas mudou completamente o planeta. Antes disso, o mundo era outro: clima estável, pressão atmosférica diferente, oxigênio abundante, não havia polos congelados, desertos áridos, a Terra era como um imenso jardim. Com essas condições, plantas, animais e até humanos atingiam proporções muito maiores do que as atuais. E então veio o dilúvio, um acontecimento que teria alterado para sempre o equilíbrio do planeta. O clima se desregulou, as florestas sumiram, desertos se formaram e as criaturas gigantes desapareceram. Hoje vivemos uma versão reduzida e fragilizada desse planeta anterior. E o mais impressionante, fósseis mostram que animais que hoje são pequenos já foram verdadeiros monstros. Hoje, a maior árvore viva é a sequoia gigante, com cerca de 90 metros de altura. Impressionante, né? Mas talvez pequena se comparada às árvores que já existiram. Existem formações rochosas, como a Devil's Tower, nos Estados Unidos, que muitos acreditam serem troncos petrificados de árvores colossais. E não estamos falando de árvores comuns, mas de colunas vivas que poderiam ultrapassar a altura de prédios com centenas de andares. A Bíblia descreve árvores extraordinárias. No livro de Ezequiel, capítulo 31, versículo 3, está escrito: Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de formosas ramagens e de sombras viçosa, de alta estatura, e o seu topo estava entre as nuvens. Ou seja, até mesmo textos sagrados registram a ideia de árvores tão grandes que tocavam o céu. É possível que florestas inteiras assim tenham sido destruídas no evento catastrófico, e o que restou se transformou em uma pedra, confundindo-se hoje com simples montanhas. Agora imagine uma libélula, agora com o tamanho de um pássaro. Ela existiu. Era Meganeura, com quase 80 centímetros de envergadura, e não parava por aí. Centopeias com mais de 2 metros, escorpiões do tamanho de um cachorro pequeno, baratas enormes. Esses tamanhos eram possíveis porque a atmosfera tinha mais oxigênio e era mais densa. Insetos respiram de forma diferente dos mamíferos. Então, quanto mais oxigênio disponível, maiores eles conseguem crescer. No mundo antigo, alguns insetos provavelmente eram predadores capazes de enfrentar pequenos vertebrados e vencer. Todas as culturas falam sobre gigantes, todas. Na Bíblia eram os Néfilins, na mitologia grega, os titãs, na nórdica, os Jotun. Entre povos indígenas da América, há lendas sobre gigantes canibais, e o mais intrigantes, já foram encontrados ossadas humanas com mais de 3 metros de altura. Existem fotografias antigas de escavações mostrando esqueletos enormes, mas estranhamente, esses achados desapareceram rapidamente, muitas vezes recolhidos por museus que depois nunca mais falaram sobre o assunto. Se isso for real, derruba por completo a ideia de uma evolução linear e simples da humanidade. Se o dilúvio realmente aconteceu, ele não destruiu apenas cidades e povos, ele apagou do mapa um planeta inteiro que era muito mais grandioso do que o atual. Talvez existissem animais que hoje chamamos de lendas. Talvez houvesse cidades construídas para gigantes, não para seres humanos como nós. O que restou são fósseis, ruínas inexplicáveis e histórias transmitidas por gerações, histórias que hoje chamamos de mitos. Mas será que são mitos? E se não fomos a primeira grande civilização da Terra? E se fomos apenas sobreviventes de um mundo muito mais incrível e também muito mais perigoso? As pistas estão por toda parte.
mas por algum motivo parece que há quem não queira que unamos todas essas peças. A questão é, isso está sendo escondido ou a verdade é ainda mais impressionante do que imaginamos?